salve família! Salve, 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 rapá! Podcast Coab USA chegando até vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia positiva que alimenta a alma, estimula a mente. Os nossos agradecimentos antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a galera do mindhunters.prod. Esse é o Instagram dos Feras que a gente hoje tem o prazer de receber, depois de 10 anos fazendo esse podcast aqui, o Sono. Chegou trincado, colar de pérolas. O menino tá voando, mas deu a moral pra gente aqui. Obrigado, Sono. Um axé também pro nosso Bruce, né, que cuida da edição dos nossos vídeos e tal. Um salve pra você, Bruce. E agora vamos apresentar o nosso convidado, que assim, a história é sacanagem. Essa daí. E é uma coisa assim que tá muito alinhado com o propósito do nosso podcast. É isso. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, contando um pouquinho da história dele. Começou vendendo bala, certo? Na rua, estação de trem. Hoje ele é fundador e CEO do Empreendedor Periférico, é cofundador da Push, que é uma aceleradora, empreendedor periférico. Ele vai falar um pouco mais sobre esse projeto, mas assim, que educa empreendedores, né, no processo de aí criar o seu próprio negócio. E a aceleradora, que é a Push, que faz os investimentos para transformar sonhos em realidades. O homem também é palestrante. Meu, eu tava vendo aqui, já viajou o mundo palestrando. Os números do assim, garoto, eu tava vendo algumas coisas assim, nos Estados Unidos, já teve em Atlanta, no Vale do Silício, Salt Lake City. O que você foi fazer em Salt Lake City? Né? Chicago, Nova York. É fera demais. Tá aqui com a gente, Alex Vilela. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao podcast Coab USA. Agora eu fiquei até sem graça, velho. Galera, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer gigantesco estar aqui. O trabalho que vocês vêm fazendo é fantástico. Já pedi também para todo mundo seguir, porque o que vocês fazem tem muito valor, e mostrar realmente para a galera que está na periferia, de quem vem da base, que nós temos mais opções do que apenas o que é colocado para a gente. Isso é muito importante. Eu sempre digo, quando eu tenho o prazer de ir num podcast, ou numa entrevista, ou uma palestra, que a vida ela entrega roteiros pra gente, que são roteiros quase que prontos, né? Mas cabe a nós rasgar e escrever nossa própria história, cara, e pra cima. Você falou tudo que a gente fala aqui no podcast. Chegou chegando, Alex. Em um minuto ele já resolveu o nosso Chegou podcast. falando tudo que a gente fala no podcast de uma maneira muito mais eloquente. Você Anota viu? essa parada aí, meu Tá gravado. Isso. E a sua história, quando a gente fala de ciclo, né? A sua história é muito isso, cara. Assim, eu acho legal. Assim, eu também, você falou da gente, assim, a recíproca é verdadeira, porque o que você faz também é fenomenal, cara. E de poder transformar todas essas experiências em ensinamentos, né? Então, assim, eu queria falar, e o Du sempre me cobra isso lá do começo, mas assim, porque essa correria, essa talvez veia empreendedora, que muitas vezes a gente, principalmente que vem da periferia, essa parte de desenrolar, de tentar fazer acontecer, de buscar fazer, assim, os desafios que a vida traz pra gente, tentar transformar e reagir àquilo. Existe uma veia empreendedora em muitas dessas pessoas, só que a gente não consegue transformar isso em realidade. Você sempre teve essa veia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi. E muitas vezes é por necessidade, que acaba. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem transformar isso num negócio, né? Numa história de sucesso. Eu acredito muito que existe sim a veia empreendedora, como você falou, mas eu acho que nós que viemos de periferia, ele vai mais de um ponto de partida de achar alguma coisa para se ganhar dinheiro. Uhum. E até quando a gente usa a palavra empreendedor, é uma palavra nova. Porque quando eu era moleque, ninguém falava empreender. Uhum. Vai fazer o corre, vou ganhar o meu, trabalho por conta, vou levantar umas folhas, ganhar uma moeda. Era um outro papo. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que hoje a gente tem que ter um cuidado. Por que esse cuidado? Porque se romantiza muito o empreendedorismo hoje. E tem muito guru de internet, muitas pessoas nas redes sociais, falando de empreender como se empreender fosse uma coisa, cara, ok, fácil, e é para todo mundo e tal. E não é, cara. Não é. Eu sempre falo, até nas minhas mentorias, nas palestras, onde eu vou, que empreender é difícil pra caralho, mano. É 90% se lascar e 10%, se você fizer muito bem feito, dá certo. Então, aquela conversinha que tem hoje, fiada, você tem que acordar às 5 horas da manhã para tomar banho na banheira de gelo, porque isso vai te fazer um empreendedor. Porra nenhuma, não vai fazer nada. Não vai, mas você vai pegar, é uma gripe. Se você é um atleta,
Se você é um atleta, ok. Aí pode ser legal. Sei lá, tirar uma hora pra meditar. Irmão, com a quantidade de boleto que tem, colaborador, ir atrás de cliente na unha. Cara, se você conseguir, me chama. Me chama e que eu vou junto. Então, assim, a gente tem que ter essa divisão. Claro que hoje, quando a gente fala na pauta empreendedora, cara, pra mim, é o principal pilar que pode tirar uma pessoa da pobreza e levar para uma outra escala financeira, um outro grau financeiro. Por exemplo, a minha família inteira, todas as mulheres da minha família, até a minha geração, foram faxineira. Quando subia muito de carga, ia pra Copa, mas ficava ali. Cara, eu consegui mostrar que só vai ser faxineira quem quiser, e não é que é um trabalho ruim ou não, mas é uma opção. Se você quiser ser faxineira, top, muito bem. Faça o seu trabalho da melhor forma possível. Mas se você quiser ser uma empresária, se você quiser ser uma advogada, você tem essa possibilidade de poder ser. Quando novinho, lá atrás, cara, é que eu não tinha opção. O que aconteceu? Eu não é sobrevivendo. Não é, você queria empreender? Não, eu queria ficar na rua brincando, mano. Queria jogar bola, soltar pipa, era isso que eu queria. Mas, infelizmente, por, cara, destino, meu pai abandonou minha mãe, com 4 filhos, eu sou o mais velho. Na época eu tinha 10, meu irmão 6, minha irmã 4 e uma irmã que não tinha 1 ano de idade ainda. Meu pai era bandido, era envolvido em assalto, foi preso, fugiu da delegacia e ficou procurado. E a polícia invadia a nossa casa procurando meu pai, quebrava tudo que tinha em casa, que já não tinha muita coisa, quebrava o que tinha, guarda-roupa, procurando arma, droga e não tinha. E, cara, minha mãe ficou sozinha para sustentar 4 filhos. E aí, ao auge dos 28 anos de idade, que minha mãe me teve com 18, né? 28 anos, 4 filhos para sustentar. 4ª série. Estudou até a 4ª série. Faxineira, ganhando R$400. Acho que ninguém precisa ser educador financeiro para entender que não dá. Não dá, né? E aí que eu fui fazer? Fui primeira opção. Sempre falo, até para quem quer começar a empreender, cara, você começa pelo fruto baixo. O que está mais fácil de você pegar. O que era mais fácil no momento para mim? Eu tinha 2 opções ali que para mim era o que servia na hora. Vindo do Capão Redondo. Quando eu tinha 10 anos de idade, o Capão Redondo era reconhecido pela ONU o bairro mais perigoso do mundo para viver. Ou seja, morria mais gente na minha rua do que percentualmente na mesma distância numa guerra. Então nós vivíamos num ambiente criminoso, de criminalidade, abandono social total. Governo só aparecia quando era eleição para fazer uma graça, para ganhar o voto. E foda-se, se vira aí do jeito que tá. Então, o que eu tinha? 2 opções. Ou ia pro crime, fazer alguma coisa, como meu pai já era criminoso, conhecia um monte de... Os caras me conheciam. Ou eu ia pedir, cara. Pedir. A minha primeira opção foi pedir. Eu ia no final da feira, pegava o que sobrava, pedia, passava na barraca do peixe, pegava o restinho pra minha mãe fazer um negócio pra gente comer... Ia no açougue, e era isso, mas era muito humilhante, pô, pra mim. Pra mim era humilhante. Eu não tô falando que pedir seja humilhante, sim. porque é muito melhor você pedir do que pegar o que não é seu. Sim. Mas pra mim era humilhante, porque como o meu bairro era muito grande, e tudo tinha no meu bairro. Pra você ter ideia, eu nasci no hospital, que era do Hospital Capão Redondo. Tudo era dentro do bairro. Então, as escolas eram dentro do bairro, os professores, a maioria morava no bairro, os amiguinhos da escola, tudo era do bairro. Então, como o pessoal via... eu pedindo, o pessoal chegava na escola, olha lá o mendigo, ou passa fome e tal. E aí eu tretava, né? O bullying era outras ideias na minha época. Eu fui expulso de 5 escolas. Aliás, a última fui, mas me botaram de volta, porque eu tava terminando. Mas eu fui expulso de 4 escolas ali quando eu estudava. Por quê? Porque eu brigava, porque alguém ia levar você saia na porrada, mas era o que você aprendia, porque você tava num lugar violento. Cara, as notas na escola, se olhar meu boletim, parecia assassinato, só vermelho. Só mancha de sangue. E aí, por que eu tô querendo trazer essa temática? Porque é o seguinte, cara, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ter tirado as melhores notas, você não precisa ter nascido no melhor bairro, nem te dar a melhor educação. Se você tiver força de vontade, fé em Deus... e um propósito, seja lá qual for, que seja colocar um prato de comida para sua mãe e para seus irmãos comer, e você fizer as coisas certas, vai vir. Então eu acredito muito que o empreendedorismo, o que ele é? É você pegar o dom que Deus te deu
que ele é seu, e você servir as outras pessoas. E você vai prosperar com isso, mesmo quando você não entende. Porque quando a gente consome, por exemplo, uma música, eu estou consumindo porque eu não sei fazer aquilo. Eu não tenho aquele talento. Quando eu vou num restaurante comer, eu estou consumindo porque é o talento de uma outra pessoa que está me servindo. E quando vocês fazem também, cada um no seu nicho, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, lá atrás, o que eu fui fazer foi primeiro pedir, depois eu vi e falei, cara, não vou pedir mais porra nenhuma, vou trabalhar. Ninguém queria me dar trabalho, porque eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe arrumava sempre problema lá onde eu morava, meu pai era bandido, então o pessoal tinha medo do meu pai e ficava naquela. E aí eu resolvi vender bala na rua, vi uns meninos vendendo, perguntei como que era, vendi um tênis que eu tinha, comprei bala e fui vender. E aí eu comecei a empreender, sem saber que era empreender. O que era empreender? Aí foi meu primeiro negócio, né, com 10 anos de idade. Que louco. Que da hora. E você falou um negócio aqui que é interessante, talvez a gente vai avançar um pouco a conversa, depois a gente volta para isso, que eu vejo o empreender na periferia, por exemplo, isso eu estou falando da minha época, eu sou de 76, né, que assim era, e exemplo até dos meus próprios pais, que assim, você empreendia e aquilo era o ápice da sua vida. Montei um bar. Isso na periferia. Então aquilo ali era o meu ponto final. E não o que deveria ser, que é o início. Né? Quando você empreende, por exemplo, quando você vem de uma situação mais favorável, você empreende para começar algo muito maior. E muitas vezes na periferia aquilo é o seu algo maior. E fica naquilo. Então às vezes falta um pouco dessa parte de estratégia que eu quero trazer isso para falar do seu projeto, porque eu acho que quando eu estava lendo a sua bio, né, que assim, é a parte educacional. Porque muitas vezes você tem uma ideia, só que você não sabe executar, e você não sabe administrar. Né? Como que é? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Como que é essa parte educacional que tem no Empreendedor Periférico? No Empreendedor Periférico, nós levamos conteúdo sobre educação empreendedora de uma forma acessível. Por que eu te falo acessível? Quando a gente fala hoje, até foi um vídeo que eu fiz no Instagram, sobre CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Cara, quem sabe o que porra é CAC? No papo reto. O que é CAC? O que é LTV? O que é um business plan? Cara, o que é isso daí? Cara, muitas vezes a galera que usa isso, usa para enrolar uma coisa que não sabe. Então, para ficar bonita, aí eu vou falar, sabe? E aí, o que eu vejo? Do outro lado, tem pessoas que quando começam a ver esse tipo de conteúdo na internet, assim, cara, eu sou burro pra caramba. Se distancia também, né? Não sei o que é um CAC, velho. O que é CAC? O que é isso? Cara, e não é. Não é. O que o empreendedor periférico é? Ele leva conteúdo de extrema qualidade. Extrema qualidade. Eu vou falar pra você, eu acredito que a gente não perde nada pra um G4, pra um INSPER, não perde, cara. Legal. Pra pessoas que não tiveram a mesma oportunidade educacional do que outras pessoas. Então, quando a gente mora num país, por exemplo, a gente está falando aqui de Coab USA, correto? A gente mora num país que menos de 5% da população fala inglês. Cara, por que eu vou usar business plan? É verdade. Para comunicar com 5% ou para dificultar com quem não... O acesso. Você entendeu? Então, o que a gente faz é levar um tipo de conteúdo mais acessível dentro da realidade do Brasil, da realidade de quem está empreendendo do zero. Eu não estou levando conteúdo para o herdeiro, apesar de ter pessoas que são herdeiras que me acompanham. Eu não estou levando conteúdo para o cara de classe A e B, apesar de também ter essas pessoas que me acompanham. O meu conteúdo é para o cara de classe C, D e E, que é o cara que não tem R$1 para começar a empreender. Então, às vezes, o cara fala assim, Alex, como que eu começo a empreender, mas eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para pagar o meu almoço, velho. Como que eu começo? E dá para começar. É realmente criar um plano estratégico. Muitas vezes, sem o cara nem ter ideia. Porque você pergunta pro cara, tá, mas você quer empreender com o quê? Não sei. Cara, não sabe, porque tá longe da realidade dele. A realidade é outra. O que foi colocado para ele? No preto no branco. Foi colocado que você é um Zé Ruela. Que você tem que pegar busão a vida toda. E se você tiver dinheiro para pagar o aluguel, fazer um churrasquinho final de semana, de vez em quando ir pra Praia Grande aqui em São Paulo. Construir uma casa no, né? Tá sem legal. No terreno Irmão, da- e sucesso é individual para cada um. Exatamente. É individual para cada um. Para alguns, sucesso é ter uma Lamborghini na garagem. Para outros, não é. Você entendeu? O que a gente traz no empreendedor periférico? É a possibilidade de você entender
que mesmo sem saber que você é um empreendedor, muitas vezes você é. O pedreiro é um empreendedor. O mecânico é um empreendedor. O cara que está trabalhando no aplicativo de transporte, ele é um empreendedor. O cara que está no iFood fazendo entrega, ele é um empreendedor. Como o cara que trabalha como CLT, colaborador, ele também é um empreendedor. Só que ele é um intraempreendedor. Ele tem que ter a cabeça de dono dentro do CNPJ de outra pessoa. Para quê? Para que ele possa crescer. Se ele quiser ser um grande executivo, ele tem que ter mentalidade de empreendedor. Porque como que ele vai entender de demanda de projeto, gestão de equipe, gestão financeira de um projeto quando a empresa entregar para ele? Então, o que a gente faz é mostrar o empreendedorismo em facetas diferentes. É mostrar para o cara que legal, cara, ele pode começar vendendo bala dentro do ônibus. Mas beleza, quando ele começou a ganhar dinheiro que ele vende bala dentro do ônibus, o que ele faz com esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? O que ele guarda para ele? O que ele guarda para fazer o sonho dele? O que ele faz com uma reserva de emergência? Aonde que ele começa a poupar dinheiro para daqui a um tempo ele montar o ponto físico dele? E quando que ele começa a expandir? Então, cara, só para você ter ideia, vou trazer um caso real, tá? Para vocês. Tem um rapaz que eu conheci ele um tempo atrás, na loja de um amigo meu. Essa loja chama Vila Clara. Uma loja, cara, pra você ter ideia, eles ganharam uma loja de quebrada, vende só produto original. Eles ganharam o prêmio como um dos maiores vendedores da Tommy no Brasil. Olha só. Vila Clara, depois vocês seguem aí. É até legal conectar com vocês. Uma vez eu tava lá num evento dessa loja, no evento da loja, parou um rapaz lá na frente. Os meninos chamam ele de Pão de Mel. E o Pão de Mel, por que esse é o apelido dele? Porque ele vende pão de mel na rua. Legal. E aí, ele falou assim, caramba, eu te acompanho, eu vejo seus vídeos. Como que eu faço para vender mais? Porque eu sou só eu, né? Como que eu vendo mais? Eu queria ser empreendedor. Escalonar. Como que eu faço isso? Eu falei assim, cara, você já pensou que cada cara que compra um pão de mel seu é um cliente para comprar 500? Ele falou, mas como assim? Eu falei, cada pessoa que você vender um pão de mel, se você oferecer um pão de mel menor para uma festa, para um evento, para um casamento, para um aniversário, você pode começar a escalar o seu negócio vendendo para esse cara. Ele falou, caramba, verdade. E como que eu faço isso? Porque eu só sei fazer o pão de mel grande. Aí pega o pão de mel grande e corta com a faca. Você vai fazer um mini pão de mel. Ele falou, caramba, passou um tempo, sabe o que ele me falou, esse menino, num outro lugar, eu falei, Alex, eu já fechei mais de 20 pedidos. Olha isso. Olha isso. Pra festa, só que eu não tô dando conta. E agora? Agora você contrata um cara para trabalhar com você. E começa a desenvolver, você não precisa sentar para criar propriamente um projeto de 5, 10 anos, que nem a galera fala, mas aonde você vai estar daqui 5 anos? Irmão, não quero saber. Quem vem, de verdade, quem vem na periferia, quer saber como vai estar mês que vem. É sobrevivência. Sobrevivência. Então, por que isso? Por que o meu conteúdo é esse? Porque é o conteúdo para a pessoa que mais precisa. O que eu ouço? Diversas vezes. Eu já ouvi de grandes nomes do empreendedorismo e grandes nomes de finança. Tá? Aliás, um dos maiores nomes de finança do mundo, aqui, que está aqui no Brasil. Quando eu falei do meu projeto, sabe o que o cara falou para mim? Alex, isso não vai te dar dinheiro. Porque esse cara não tem dinheiro para pagar. Você não pode falar para esse cara que esse cara não tem dinheiro. O cara que é pequeno, ele não vai te pagar. E aí, tá o ponto. É o dinheiro, só o dinheiro? É isso? Porque tudo bem, o dinheiro vai fazer diferença na nossa vida, porque a gente quer ter mais conforto, Sim. poder servir melhor a nossa família, ajudar o próximo. O dinheiro ele vai contar, mas é só isso. Então eu só vou levar conteúdo para quem pode pagar mais e quem não pode, que se foda, que fique ali. Não... E aí, o empreendedor periférico é isso, é trazer esse tipo de conteúdo para que a pessoa entenda, se veja como um empreendedor e possa começar a aplicar dentro do seu micro, pequeno ou médio negócios, estratégias para poder crescer. Vou fazer uma pergunta com relação a isso, essa parte educacional, porque eu acho muito importante isso, porque é o que vai dar também essa oportunidade de crescer e tudo isso. Por muito tempo, eu fui parte do conselho de uma ONG nos Estados Unidos, né? A gente tinha uma ONG para trabalhar com brasileiros. A ideia surgiu do fato de que os brasileiros vão para lá e a maioria vão para trabalhar, para conseguir um futuro melhor, né? Só que eles ficam lá 10 anos trabalhando das 8 da manhã à meia-noite, todo dia, para juntar dinheiro. Assim, não aproveitam para aprender o idioma, para conhecer outros lugares ali, o foco é trabalho. Não tem nada de errado com isso, né, para deixar bem claro. Só que, quando eles voltam para o Brasil,
eles vou comprar um posto de gasolina, por exemplo, mas não sabem o que estão fazendo. Né? Aí dá 6 meses, quebram, porque não sabe administrar, não sabe tocar o negócio. Então, assim, a gente resolveu montar esse grupo, essa ONG, né, justamente para essa parte de educação. Lá fora, o que a gente viu foi que muitas pessoas falaram assim, pô, eu venho aqui, eu quero comer e beber de graça, porque você está tirando o tempo do meu trabalho, né? Então, assim, não tinha muita abertura. Eu imagino que aqui seja o inverso, né? Como que... Porque, de certa forma, é disruptivo para você, primeiro, educar, né? Assim, antes de buscar gratificação instantânea. Como foi o começo para você disso? Existia muita desconfiança? Porque você quer ajudar, no final das contas, e você realmente ajuda. Foi difícil? Cara, o começo foi muito... Na verdade, eu não queria fazer. Eu acho que eu nunca falei isso em podcast, nem nada. Eu não queria. Eu não queria porque eu tinha um viés. Cara, tem muito cara safado na internet, sabe? Charlatão, tal. O cara é os batedor de carteira 2.0, velho. Concordo. O cara começa a falar que você tá travado, aí você tem trava disso, daquilo, e sei lá. E aí, eu tinha muito isso de falar assim, cara, eu não vou entrar numa vibe dessa e, cara, também não vou... Eu não queria. E aí eu tenho um amigo que foi assim, o cara que mudou minha vida, assim, num certo momento, que é o Carlos Wizard. E aí ele falava pra mim assim, não, você tem que falar. E eu falava assim, não, vou falar não. E ele falava assim, Alec, mas você tem que falar. Eu falava assim, fala você, pô, você é bilionário, cara, você tá doido. Você tem um monte de empresa aí, KFC, O rei das franquias, né? Pizza no Brasil. Hut, Taco Bell. Pô, fala você, eu vou falar nada. Ele falou, mas você tem uma coisa que eu não tenho. Eu falei o quê? Ele falou, você tá na jornada. Eu já cheguei num outro ponto da jornada. O que acontece? Muitas vezes quando eu falo, pelo fato de eu ser bilionário, eu desconecto com o cara da ponta. Porque às vezes o cara me invalida. O cara fala assim, tá bom, mas tá falando O cara, né? porque é bilionário. E não foi. A distância é muito grande. Cara, o Wizard, ele veio de origem pobre também. Empurrava carrinho de fruta lá em Curitiba, irmão. Olha só. Pai caminhoneiro, família... A história do cara é sensacional. Mas quando você fala que é bilionário, muitas vezes a pessoa desconecta. Yeah. Sim. Ele falava, Alex, você não. Você tá na jornada. Você foi camelô, você foi vendedor ambulante, você teve empresa de e-commerce, você fez isso, aquilo outro. Cara, você é o empreendedor brasileiro. Você é esse cara. Quando você falar, ele vai acreditar no que você tá falando, porque você tá nessa jornada. Sim. E fora a comunicação. Que aí E aí eu, voltando até lá no que você me perguntou sobre quando a comunicação é muito importante. Para quem eu falo? Para quem vem da base que nem eu. Sim. Outras pessoas que não são da base me seguem, me entendem? Sim. Mas eu não tô falando para esse cara. Sim. Eu tô falando Seu para público-alvo é- quem eu quero atingir na ponta. Eu quero atingir na ponta. Por exemplo, o Rappi, a gente fez um projeto em 2022 onde eu ajudei a desenvolver todo o ecossistema empreendedor do Rappi, o aplicativo de entrega de comida. Por quê? Quando eu conheci um CEO, um VP do Rappi, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu tô 8 meses procurando um cara que consiga falar com o cara do restaurante pequeno e o motoboy não acho, que tem o conteúdo que você tem. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Ou o cara quer mudar a linguagem dele, ou ele quer falar uma coisa que ele não entende. Consegue E ele não vai conseguir. dar conflito. E aí quando me surgia esse, vamos falar, vamos num evento palestrar, eu falava, sai fora, velho. Fora que eu sou tímido, eu disfarço bem, mas eu sou Tá desenrolando bem, né? mas eu sou tímido. E aí eu falava assim, você é louco, velho. Chega lá um monte de gente me olhando. E eu vou falar gíria, e vou... E aí, cara, aí eu comecei a falar com uma pessoa. E aí eu comecei, o que eu entendi? Teve um momento na minha vida que eu tive uma empresa de e-commerce. A gente vendia produtos por marketplace. E foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. E aí, eu tinha uma operação que foi uma operação grande, assim. Que tinha bastante gente trabalhando. E a galera que começou a trabalhar comigo no começo, Neguinho, Vitor, Quinho, Bruninho, os meninos começou... Por que eu contratava esses caras? Por fit cultural, mano. Eu olhava e falava assim, cara, doido que nem eu é esses. Eram os caras que todo mundo falava assim,
esse cara aí não vai ser nada na vida. Não vai dar certo. Não vai... E era a mesma coisa que falavam de mim. Entendi. E o que é o fit cultural? Nada mais é do que uma identificação com a sua cultura. Alguém que tem a mesma cultura que você. E eu olhava e falava assim, cara, se eu contratar um cara muito certo, o cara não vai vingar aqui. Porque é uma doideira isso aqui que eu tô fazendo. Tem que pegar uns caras que acreditem no que eu tô fazendo e eu acredito nesses caras. E aí foi quando eu comecei a minha empresa de e-commerce. A gente foi muito bem trabalhando junto, mas num certo momento, o que eu comecei a entender? Cara, não tem mais espaço para esses caras aqui dentro. Por quê? Porque eles estavam muito bons no que eles estavam fazendo. Bons pra caramba. Porque por mais que ele era muito bom no que ele fazia, ele não entendia como gerir um negócio. Entendi. E eu aprendi, não foi ninguém me ensinando, foi na lida ali. Tipo, o que tá dando certo acelera, o que tá dando errado sai fora. Sim. E aí eu falei assim, cara, o Vitor não vai dar certo. Porque ele é muito bom, mas ele não tem o traquejo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você não vai embora da empresa. A minha sala era embaixo, que era um porão, e aí a minha sala era na parte de baixo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu computador, vai sentar do meu lado, e eu vou passar 2 meses com você, você vai para fornecedor comigo, eu vou te apresentar fornecedor, eu vou te mostrar como que eu faço tudo. O meu sócio não quis. Você é louco? Você vai lascar a gente, você tá fazendo concorrente e tal. Cara, mas não é concorrente, é parceiro comercial, velho. A minha visão era essa. Eu falei, tá bom, Vitor, tá, meu sócio é o da sala. Ele falou assim, não, vou ficar aqui. Eu não quero você ensinando ninguém. E aí eu, cara, desalinhamento cultural com o sócio, né? Sim. Era isso, na verdade. Porque no começo você não sabe, né? Yeah. Sócio chama um amigo e vambora e toca aí. E aí o Vitor foi trabalhar comigo, passou 2 meses, ele foi embora, ele abriu a empresa dele, ele trabalha até hoje com isso. Há 1 mês, mais ou menos atrás, ele me mandou uma mensagem que ele juntou uma grana para comprar a primeira casa dele. Cara, gratificante, né? Aí eu vou falar pra você, foi lá atrás que eu comecei a aprender a educar as pessoas como empreendedor, só não sabia o que tava fazendo. Entendeu? E depois é replicar. Depois é você ir replicando. Cada um tem sua realidade. A realidade do cara de São Paulo, por mais que venha da periferia, cara, é muito diferente da realidade do cara que tá no interior do Pernambuco. As opções aqui são muito maiores para você poder. Então, assim, é você entender também sobre regionalidade de cada um, entender sobre o sonho de cada um, entender aonde cada um quer chegar e junto você traçar um plano para que isso dê certo. Por exemplo, hoje na minha mentoria, a gente manda muito mentorado embora. A gente despede mentorado. Porque muitas vezes, qual que é o sonho do cara? Esses dias eu recebi um. Ó, tem um mentorado meu, o Gui. O Gui, ele tem uma empresa chamada Go Company, uma marca de roupa. Ele é lá da Zona Leste. Ele vai agora pro Expo Favela, a marca dele tá crescendo demais, demais. Os MC tá usando, tá expandindo, tal. Qual que é o sonho do Gui? Cara, em 5 anos ser um dos maiores de São Paulo. Esses dias eu recebi um mentorado que falou pra mim que ele também tem uma marca de roupa, só que ele queria em 3 anos estar entre as 10 maiores marcas de roupa do Brasil. Eu falei, irmão, aí é utopia. Ah, mas aí você não consegue? Eu falei, nem eu, nem ninguém. Você entendeu? Então, trazer para a realidade. Realidade. Ô Alex, eu vejo... Pô, deixa eu fazer todo um apanhado para chegar na minha pergunta. Infelizmente, dentro da nossa periferia, a gente tem a falta de conhecimento. Falta de preparação, que nos leva à ignorância. A gente já começa no modo ninguém. Ah, você quer ser alguém na vida? Mas a gente já começa do modo ninguém. Porque a gente não tem absolutamente nada. Nem sonho a gente sonha. Nem sonho a gente tem. A gente sobrevive. Então, existe uma lacuna absurda do que você quer ser por conhecimento. Existe uma lacuna. E vem pessoas como você preencher essas lacunas. Só que o espaço disso é muito pouco. A gente vai pegar exceções como o seu parceiro, só que a gente não vai pegar uma grande parcela dessa população que tem muitos talentos dentro da nossa periferia. E muito se deve... Eu acredito que a culpa disso tudo é do poder público, que não dá conhecimento, e é proposital mesmo que essas pessoas continuem no limo para que essas pessoas consigam sobreviver.
Como é chegar e conversar com essa pouca parcela da população? Qual o seu sentimento de conversar com muito pouco da sua população? Que você é um exemplo de superação. E você está dentro desse número que é muito reduzido, dentro da potencialidade que a gente tem dentro das nossas periferias. Cara, eu acho que a gente pode meio que fatiar assim, a resposta. Primeiro, realmente é um número reduzido. Mas tudo bem. Eu sou cristão e eu sempre olho por um olhar que, cara, se cada um de nós mudar a vida de uma pessoa, já vai ser muito foda. Quando eu olho Jesus, ele andou com 12. Mesmo assim, os caras deu mancada. Jesus andou com 12, irmão. Os caras deu mancada. Olha só, mas olha a mudança que ele trouxe para a humanidade. É isso. O que eu olho numa outra vertente? Nem todo mundo vai ser empreendedor. Primeiro que não dá. Não dá, né, velho? Não dá. Mas o ponto principal é mostrar para a pessoa que ela pode ser o que ela quer. Por que ser o que quer? Quando a gente olha poder público, pela visão que você colocou, que é muito parecida com a minha, é uma merda. O poder público ele não tá para ajudar. O poder público, na minha visão, o que ele é? Ele é um rei gordo, sentado num trono, e as pessoas alimentando ele enquanto passa necessidade. Ponto. É isso. Se você espera que um governo que vive de dar benefícios para a pessoa, quer que a pessoa saia da pobreza, é utopia. Não quer. Quer que a população continue pobre. Essa é a máquina. Legal, eu entendi. É todo mundo que entende? Não é. Não é todo mundo que entende. Só que a pessoa não entender isso, eu sempre falo uma coisa, cara. Nenhuma pessoa que tem essa cultura de não entender isso sobrevive a um CNPJ. Tá? Quando ela começar a ter um negócio dela, ela começa a cair na real. Ela começa a entender. Primeiro, todo mundo que abre uma empresa tem um sócio que é o governo. Querendo ou não tem ideia. Sim. O governo é o seu sócio. Lógico. Tá? Por que colocaram o MEI? O MEI não é teoricamente para ajudar, mas ele é para te cobrar de alguma forma, irmão. Que é dinheiro, Tá né? te regulando. Que era o Ele cara- vai te regular de alguma forma. Ele vai entender que é o cara que não pagava, que na verdade vamos pegar essa o cara que era informal É lógico. virou formal de alguma forma. Então eu já sei que isso é empreendedor. Exato. Legal. É um regime muito bom para você começar. Apesar dos regimes tributários que a gente tem, o MEI é um regime incrível para todo empreendedor. Eu sempre indico. Cara, nunca abra um CNPJ de cara. Mas assim que você precisar, abre o MEI. Abre o meio. Fica lá no MEI até quando der. É muito legal. Só que a população, é isso que você falou, ela não vai entender isso. Só que o que é legal a gente mostrar? Você não precisa ser um empreendedor. Você não precisa ser um jogador de futebol. Você não precisa ser um funkeiro. Você não precisa ser um cantor de samba. Você pode ser o que você quiser. E dentro do que você se propor ser, se for foda, Faça o melhor. Né? você vai ser acima da média. Quer ver um exemplo? Você é advogado, correto? Ele é. Você é advogado. Então vamos lá. Eu não sou tão inteligente assim. Boa. Aí você foi foda. A responsa pra aí. Mas vamos lá. Ó, vamos... Não, vamos... é uma analogia. Porque eu recebi essa pergunta esses dias. A pessoa falou assim, Alex, estou estudando Direito, acho que estava no terceiro ano, só que eu estou pensando em desistir. Por quê? Porque é um dos mercados mais concorridos do Brasil, ser advogado. Quando a gente olha numa escala, não sei se está errado, mas você é o doutor, você vai poder me corrigir. É o que O Brasil, ele tem mais cursos de direito do que o mundo todo junto. Sim. Cara, quer mercado mais concorrido que esse? Não tem. Cara, olha a quantidade de advogados que estão sendo formados. E nem por isso o mercado é saturado. Por quê? Porque o cara que é bom, ele consegue se destacar. Você pode ser o que for, cara. Pode ser um pedreiro. Se você for um pedreiro bom, cara, você vai ganhar mais dinheiro do que os outros pedreiros. Se você for um mecânico bom, cara, uma vez eu fui numa oficina, cara, cheguei na oficina, eu tinha comprado um carro, e o cara falou assim, Alex, eu faço revisão nessa oficina. Eu falei, pô, legal, vou continuar fazendo na mesma oficina. Cara, eu fui na oficina, não tinha uma sujeira no chão, velho. Parede branca, chão limpo. Eu falei, caraca, quero até dormir aqui. Por quê? E aí é você mostrar lá na ponta que não importa o que você é, o que você quer ser. Importa o seu sonho e o objetivo para você chegar lá.
Vai ser fácil? Não é. Ah, é difícil ter uma empresa? É difícil. É difícil ser um advogado? É difícil. É difícil você ter um podcast? É difícil. Só vocês aqui sabem o que vocês têm que fazer para manter. É difícil vender imóvel? É difícil. Mas é difícil acordar às 5 da manhã para pegar um busão lotado. Também. Pegar um metrôzão, filho, descer no Brás lá, que você não consegue entrar. É difícil também. Depende da jornada que você quer caminhar. Se a gente for esperar realmente por governo, cara, pode esquecer. Você vai morrer lascado e na hora que morrer não tem nem dinheiro pra pagar o caixão. Família vai fazer vaquinha. E você tocou em alguns temas assim que são muito importantes hoje, que é propósito, dignidade e orgulho, né? Assim, você falou de algumas coisas que, por exemplo, bateu em mim assim que quando eu fui para os Estados Unidos, mano, fiz de tudo, tá ligado? Entreguei jornal, lavei louça, mas assim, quando eu tava lavando louça, fiz pizza, fui mandado embora depois de um dia, minhas pizzas saíram tudo torta. Enfim, mas assim, o meu propósito era assim, o que eu tava fazendo ali, eu queria fazer da melhor maneira possível, né? Alguém vai comer uma pizza aqui, o prato vai estar limpinho, Vai estar limpo. tá ligado? Assim, então eu queria fazer isso o meu melhor, porque isso me dá o propósito e me dá dignidade de eu estar fazendo, trabalhando justo e orgulho, né, do que eu estava fazendo. Então, assim, eu gosto muito do que você fala, porque eu acho que o impacto é muito mais forte também, assim, de toda a sua proposta, igual você falou anteriormente, porque quando bate na sua audiência, o pessoal vê na hora que assim, não foi uma coisa que você leu. Você está falando desses. Os coaches de influencer- internet, né? Assim, o cara nunca pegou busão lotado, ou o cara tem 10 anos e acha que tem toda essa visão de negócio que não tem. Que não tem. Eu não acho, assim, ó, eu não acho errado ser herdeiro. Não, até porque eu quero que minhas filhas sejam. Claro, É claro, lógico, claro. a gente trabalha pra isso. Num certa escala. O que eu acho é que, assim, cara, você querer falar do que você nunca viveu na vida é foda, velho. Pelo amor de Deus. Ó, o cara nunca bateu um prego no sabão. E aí ele vai falar de construção, de empresa e tal. Cara, eu conheço o cara que herdou a empresa do pai. O pai fez tudo e quando o cara tá apertado, liga pro pai. Ah, minha empresa não tá faturando e tal. Aí o pai paga o salário do... Cara, esse cara vai ensinar o quê pra quem? Ele não ensina nada pra ninguém. Tem um amigo meu, ele falou uma frase uma vez, o nome dele que me pegou muito. O nome dele é Henrique Breda. Um cara que, cara, aconselho todo mundo seguir. Ele é sócio-gestor de um dos maiores fundos de investimento do Brasil, chamado Alaska. É um cara ímpar, assim, cara. Cara ímpar na minha vida. E é um cara que eu me inspiro muito, assim, nele. Uma vez ele falou assim: Alex, as pessoas lutam tanto pra ser rico, e ser rico não é difícil. É tão fácil que até herdeiro é. Para tá certo. É, porque assim, o propósito, quando você falou o propósito, ele vai mudando. Vai. Ele vai mudando, como a gente muda. Cara, eu tenho 2 filhas. A Ana Luísa é de 9 anos e a Lívia é de 5 anos. Cara, aí tem gente que fala assim, ah, mas você é um pai igual para as duas? Não. Se eu fosse, eu era um pai muito ruim, velho. Porque hoje, eu tenho uma outra cabeça, uma outra maturidade. Eu não posso ser o mesmo de 10 anos atrás. Sim. Eu não posso ser o mesmo de 5 anos atrás. E o nosso propósito também. Porque quando eu comecei, qual que era o meu propósito? Levar comida para dentro de casa. Depois eu queria ter um lugar para me morar. Depois eu queria ter uma casa. Eu queria ter um carro. E aí tem gente que fala assim, cara, e aí os coach, né? Os gurus, Os mágicos da os mágicos, internet. né? Que levam o caminho fácil. É. Que, cara, você vai começar a empreender e daqui 5 meses, 6 meses, você vai estar andando de Lamborghini, porque não vai. A pessoa ela vai sair mais pobre do que ela entrou, porque ela gastou o dinheiro dela. Fazendo- E o cara vai olhar e ele vai falar o seguinte: sabe por que não deu certo? Que você não botou a energia que tinha que colocar. Vai continuar sugando mais ainda. Você entendeu? Qual que é o lance do cara? O lance do cara é fazer você se sentir um bosta, pra ele vender alguma coisa pra você se sentir melhor. Ele lucrar com isso. E aí, no final, ele faz você se sentir um bosta de novo pra te vender. E é isso, e a pessoa não se liga que o errado, apesar de ser o cara, ela também. Por quê? Que eu vou te falar. Porque a ganância dela de ganhar dinheiro rápido fala mais alto do que o entendimento de saber que tudo que é bom não se constrói do dia pra noite. Ninguém, eu não conheço nenhum bilionário. E olha que eu conheço alguns, viu? Algum bilionário que construiu império em 6, em 7, sei lá. Cara, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é... Existem estratégias para ganhar dinheiro no digital?
Existem caras gigantes que ensinam realmente estratégias, mas, cara, os caras bons mesmos, por exemplo, Érico Rocha, você é uma galera boa, que não tá te prometendo que você vai ganhar em uma semana, você vai meter 100 mil no bolso. Ele tá falando que você vai construir uma estratégia, você vai aprender, você vai aplicar, e quando você ficar bom, você vai ganhar dinheiro como qualquer outra coisa na vida. Coisa na vida. Você vende ilusão, é gratificação instantânea, né? Mas se você vender projeto, realmente é uma coisa que tem longevidade também para você até perdurar, né? Porque você falou um negócio aí que eu falo bastante também, é tudo que fica estagnado por muito tempo vai virar obsoleto. Você quer ver um grande? Você falou dos Estados Unidos quando você foi trabalhar lá, tá? Tinha um vizinho meu que qual que era a vida desse cara? Ele acordava 11h30 da manhã, tomava um banho, ia pra porta do colégio, que as menininhas entravam ali para sair meio-dia e pouquinho, entrava 1 hora, ia pra porta do colégio. Aí ele saía de lá, ia fumar maconha. Aí ele tinha uma titanzinha, ele ficava na rua o dia todo, a mãe pagava as contas, né? Então você tinha a luz, a água, internet, a roupa, comia e tinha um lugar para dormir. Beleza. E tinha alguns assim que eu acompanhei, assim. Alguns passaram 10, 15 anos, estão na mesma. Estão lá, estagnou, achando que o legal é tomar um combo final de semana e tal. Sim. E aí teve um desses caras que se mudou para os Estados Unidos. E aí eu lembro que nessa época que ele se mudou para os Estados Unidos, ele mandava, passou um tempo, ele mandava uns vídeos que ele tinha comprado um carro, um Camaro na época, e o pessoal falou assim, caramba, tá rico, mano, o cara comprou um Camaro e tal, isso, aquilo, outro. Cara, claro, quando você nunca foi, né, como eu nunca tinha ido, eu não entendia como que era realmente o brasileiro nos Estados Unidos. Depois que eu comecei que eu fui, eu comecei a entender. Cara, por que ele tinha comprado um carro lá? Porque é o seguinte, irmão, você chegou lá, não tem conversa fiada. Você vai pagar caro no aluguel, você vai ter que arrumar 2, 3 tampos, você vai ter que trabalhar até meia-noite, que nem você falou, muitas vezes você não vai ter folga. Por quê? Porque mesmo que seu pai mande um dinheiro aqui, se o cara mandar R$1.000 aqui, chegou lá, virou $200, irmão. Não mudou. Então o que acontece? Chega lá, esse cara vai ter que trabalhar. E ele começa a conhecer uma realidade que ele não conhecia, que é a realidade de pagar a sua própria conta. É verdade. Eu vejo hoje, quando eu olho num geral, eu penso assim, a escola tem o papel dela de ensinar, não é de educar. Educação é em casa. É em casa. A educação, ela vem de casa. Eu não posso passar a responsabilidade de educar minhas filhas para a professora dela. Eu nem sei como que a professora dela foi educada, cara. Também. Eu nem sei nem como que ela é dentro do casamento dela, na casa dela. Como que eu vou passar essa responsabilidade para a professora, para a diretora e tal? E o pai e a mãe, por outro lado, quer se esquivar disso. Então, por isso, quando a gente fala muitas vezes sobre questão de mentalidade do cara que está na ponta, muitas vezes o cara também ficou sozinho, pô. Por quê? Porque o pai e a mãe em casa também, por N motivos, às vezes o pai tem que trabalhar muito. A mãe também e tal, e ele ficou ali, chegou dentro de uma escola que a gente sabe que muitas vezes é tendenciosa. Você sabe que a educação escolar muitas vezes é tendenciosa para que você vá para um lado ou para o outro lado político, para que você possa ali ser massa de manobra, e você começa a aprender o seguinte na escola, que você tem que estudar para que possivelmente você faça uma faculdade, possivelmente você arrume um emprego numa empresa boa e lá na frente você se aposente e você more no bairro que você morou a sua vida toda e por ali vai. E aí essa mesma cultura você vai ensinar pro seu filho e aí na hora que alguém vem quebrar o padrão que fala assim, não, calma. Para aí. Mas eu não quero fazer isso aqui. Eu quero montar a minha hamburgueria, a minha barbearia. Cara, primeiro inimigo seu é sua família. É verdade. Muitas vezes por desconhecimento. Seu pai vai falar assim, puta, virou vagabundo. Não quer trabalhar de carteira assinada, não quer fazer nada, vai se aposentar como? Como que vai se aposentar? Chegar lá na frente quando estiver doente não vai ter nem dinheiro para comprar o remédio. Por quê? Porque isso foi inserido muito tempo na cabeça de quem estava na base. Então quando você começa a quebrar esse paradigma, cara, a sua própria família virou seu primeiro inimigo ali, a primeira machadada que você toma. Quando que isso muda? Só quando você mostra resultado. Exato. Que aí, esse dia eu fui num evento e falei assim, qual que é a primeira coisa que acontece quando o empreendedor sai do zero
e começa a ganhar dinheiro. E aí, concorrente, tal, não sei o que. Eu falei, não. Primeira coisa é parente pedir dinheiro emprestado. Porque você começa a mostrar, e aí o que o empreendedor, propósito do empreendedor e de empresa? Primeiro propósito, para mim, na minha visão de todas as empresas, é lucrar, pô. É botar dinheiro no bolso. Cara, você quer ajudar o desmatamento, as baleias, cara, a periferia. Pô, legal. Mas você tem que ter dinheiro, velho. Senão você não vai conseguir mudar Senão você não consegue nada. mudar nada. Você não consegue mudar nada. Então, assim, primeiro muda a sua realidade, depois muda a realidade da sua família, depois muda a realidade da sua rua, do seu bairro, e aí você vai ajudando cada vez mais e mais pessoas. Como que o seu mentor, né, que você sempre comenta, que é como que foi o Carlos, né? Os primeiros contatos, como que você chegou até ele e o que ele te influenciou aí para você seguir a sua trajetória aí? Cara, o primeiro contato foi meio tenso. Foi tenso com força, na verdade. O que acontece? Em 2019 eu quebrei. Eu perdi mais de R$1 milhão. Eu fiz uma compra na China, eu vendia um produto que na internet chamava conversor digital. A televisão tinha mudado o sinal de analógico para digital, eu vendia o conversor que aceitava fazer a recepção daquele sinal. E aí eu comprei, fiz uma compra muito grande e por feeling ali falei, cara, vou comprar porque era uma oportunidade De preço. de ganhar muito dinheiro, porque eu ia comprar da China direto, eu comprava na Santa Efigênia. E aí quando eu fui comprar da China, eu comprei e aí começou o Covid. Fechou o porto, fechou o parque. Entregaram nada. Não entregaram e eu perdi o dinheiro, porque você paga adiantado. Pra você ter um preço melhor, você paga adiantado. Beleza. Quebrei. E aí, quando eu quebrei, eu fui fazer o que a maioria dos empreendedores, quando quebra, faz. Vai procurar educação empreendedora. Porque quando você tá ganhando dinheiro, você se acha foda, né? Você é demais. Mas quando quebra, aí começa a orar. Não, tem tudo promessa e por aí vai. E aí, o que eu fiz? Fui procurar, cara, no pai dos burros, né? Fui no YouTube. Entrei no YouTube. Falei, cara, vou procurar sobre como ser um empresário, né? Cara, a minha operação eu ganhava muito dinheiro, mas minha operação era nas coxas, velho. A gente não tinha nem planilha de Excel. Nada. Nada. Velho, era assim, ó. Cada pessoa que eu contratava pra vender, abria uma conta no banco, eu ficava com o cartão e a senha da pessoa, aí ela vendia no Mercado Livre, transferia pra conta dela, eu entrava na conta dela, porque eu era o cara que tinha o acesso, pegava o dinheiro e transferia pra ela a comissão. Cara, Uma bagunça. mas funcionava. Mas andava. Funcionaria muito melhor se eu tivesse processo, né? Que nem eu tenho hoje. Mas beleza. E aí, quebrei. Fui procurar. E aí eu vi um vídeo, cara, na internet de um tiozinho falando de Deus, falando de empreendedorismo. Eu achei aquilo ali do caramba. Falei, caramba, esse velho é desenrolado, hein? Sabe de Deus, sabe de empreendedorismo. E aí, quando terminou o vídeo dele, veio uma propaganda de um evento. Um evento de empreendedorismo, que eu nem imaginava que tinha esse tipo de evento. E aí tinha um monte de cara lá. Joel J, Nigro, Luiz Helena Trajano, Paulo Vieira. Cara, uma galera muito grande. Só que eu não sabia que era ninguém, né? Sim. E aí o evento 5 pau, eu falei, mas é golpe. Porque não é possível que alguém vai pagar 5 mil pra fazer esse curso. Eu achava que era um curso. Não que era um evento. Cara, e aí foi muito doido, que eu ganhei um ingresso. Cara, não consegui comprar. E um amigo meu me deu o ingresso desse evento. Negócio de louco, assim, cara. Ele me deu, ele trabalha numa empresa de café, chama Três Corações. Três Corações. E a empresa patrocinava esse evento. Sem ele saber que eu queria ir, e sem eu saber que a empresa dele patrocinava, ele me levou o ingresso. Ele falou, você não quer ir? Eu tenho um ingresso que fui. Cara, quando eu cheguei nesse evento, a primeira palestra do dia foi do Paulo Vieira, que é um coach. Não sei se vocês sabem quem é. Conheço. E aí, yes, roda, e abraço, escambau. Eu falei, puta que merda, velho. Negócio chato do caramba. E aí, a segunda palestra do dia foi desse tiozinho que eu vi o vídeo. Só que ele começou a falar que ele estava ajudando as pessoas na Venezuela, os refugiados, que ele tinha deixado a mansão dele, que ele morava aqui em Campinas, e tido para Venezuela, estava morando lá com a esposa, ajudando os refugiados venezuelanos, e tinha já ajudado milhares de pessoas. Eu falei, velho, Não é possível. vai contar a história para boi dormir em outro lugar, né? Quem que é o cara que vai deixar uma mansão, vai para Venezuela, tudo lascado daquele jeito? Tava em Roraima, né? Divisa ali. Falei, esquece, é mentira. E aí levantei para ir embora.
Cara, levantei pra ir embora do evento. 3 dias de evento, a segunda palestra do primeiro dia eu fui embora. E aí eu tava indo embora, tinha uma moça grávida em pé, perto de um lugar que eu autografava livro. E ela tava com uma pilha de livro bem grandona do lado dela. E aí ela tava com a barriga grande, e eu não sabia se tava grávida ou era barriguda. Eu fiquei naquela, tipo, uma pergunta se tá grávida, não pergunto. A mulher com um monte de livro, eu falei assim, cara, e cheguei com o jeitinho, falei, mas quer ajuda e tal? Ela falou, não. Eu falei, você vai levar esses livros pra dentro? Que eu te ajudo a levar, né? Ela falou, não precisa. Vai vir uma pessoa aqui pegar, e beleza. E aí, eu peguei uma cadeira pra ela sentar, e aí o segurança que tava num banquinho, ele levantou, me deu o banco lá, eu fiquei do lado dela. Sim, coisa cara, coincidência. E aí ela falou, o que você tá achando do evento? Eu falei, é uma bosta. Falei, e você? Ela falou, eu gosto e tal. Eu falei, eu vim pra ver esse senhor que tá no palco, puta tiozinho mentiroso e tal. E falando, e a mulher me olhava, quem? Falei, o que tá lá, falando da Venezuela e não sei o que lá. Mó cara de duro, arrumou dinheiro aonde? E a mulher ficava me olhando. Aí o cara terminou a palestra. Quando terminou a palestra, ele veio andando, porque ele ia lá autografar os livros dele lá onde que tava o espaço fechado. Tava o Joel, tava uma galera lá, mas não sabia quem eram as pessoas. Sim. Pra mim, cara, sei lá, era professor, tipo, tinha livro, sei lá. E esse cara veio passando. Na hora que ele veio passando, o pessoal tudo tirando selfie com ele. Eu falei, olha lá, e eu falei, o mentiroso engana bem, porque o pessoal tudo tirando selfie com o cara, né? E eu olhando aquilo e tal. Aí quando o cara chegou perto da gente, ele olhou pra moça assim e falou, oi filha. Era a filha do cara, mano. Aí eu falei, nossa, moiou. Aí ele olhou pra ela e falou assim, ô filha, quem é seu amigo? Ela falou, não pai, conheci ele agora, ele veio me ajudar aqui, carregar os livros. Aí o cara me olhou e falou assim, nossa, como você tem um coração bom. E eu penso, cara, eu tô sentando a lenha no cara, né? O cara falando que eu tenho um coração bom. Aí eu falei, obrigado. Eu falei, mas como que você sabe que meu coração é bom, né? Você nem me conhece? Ele falou, tem 6.000 pessoas aqui. Você foi o único que veio ajudar ela a carregar os livros? Que alguma coisa tem. Eu falei, acho que não tem nada, não. Tipo. Aí ele falou assim, olhou pra mim e falou assim, cara, Deus tem um propósito na sua vida. E você vai ajudar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu não sei o que é, mas eu quero te ajudar a entender esse propósito. Posso te dar um abraço? Falei, pode. Ele me abraçou, ele falou, qual que é seu nome? Eu falei, Alex Vilela. E o seu? Ele falou, Carlos Wizard. Cara, foi assim que eu conheci. Aí conheci ele nesse dia, ele pegou meu telefone, depois ele me ligou. Olha isso. No outro dia, pra marcar um almoço pra gente se conhecer, a gente foi almoçar, bater um papo. Depois ele foi na minha casa, eu morava lá no Capão Redondo, mano. O cara foi lá. Ele foi na minha casa, passou o dia com a minha família, eu fui pra casa dele e a gente virou amigo, assim, cara. E hoje é uma das pessoas que mais me inspiram, me dá conselho, puxão de orelha, cara, me apoia. É um cara ímpar, assim, cara. E sem eu ter o que oferecer, assim. Sabe tem uma parada que eu vou falar pra vocês, que me veio agora. Cara, sabe, tem muita gente hoje na internet ensinando network. Como fazer network, como que você gera um relacionamento pra você... Cara, eu acho que o melhor network que você tem é o que é espontâneo, cara. É que a pessoa gosta de você. É que nem eu e o Du aqui se conheceu, gerou uma amizade, você ser honesto, você ser quem você é. Porque, cara, a mesma pessoa que eu tô sendo aqui com vocês, eu sou com meus amigos quando eu tô no Paraisópolis, quando eu tô no Capão Redondo, quando eu tô, por exemplo, na casa de um bilionário, quando eu tô no... Eu sou eu, cara. Eu sou essa pessoa. E muitas pessoas querem fazer network cara, botando uma roupa de uma pessoa que você não é, uma máscara que não é, pra você querer gerar um relacionamento comercial com alguém que no final vai dar ruim. Porque você não é aquela pessoa. Você tá sempre esperando alguma coisa em troca, né? Eu vou esperar o quê, cara? Sabe? Aí foi um cara que me ajudou. Cara, me ajudou a ter um outro entendimento de muita coisa, inclusive do meu conhecimento que eu tinha. E é um cara que mudou muito minha vida, cara. Que bacana. Você já parou pra pensar, às vezes, que você... Hoje em dia, você é essa pessoa para muitos outros? Sim. Com certeza. Cara, já parei e a gente tem um peso com isso, né? A gente tem uma responsabilidade. Porque a responsabilidade, eu penso o seguinte, não é... O maior projeto que a gente tem no mundo
quando a gente passa por aqui, é a nossa família. Esse é o maior projeto que a gente tem. Não importa quantas empresas eu construa, posso construir empresas bilionárias. Se eu não ensinar para minha filha o bom caminho para quando ela tiver aqui ela ir para o céu, de nada eu fiz. Esse é o seu legado, né? Cara, de nada eu fiz. Se eu não entregar uma pessoa melhor para a sociedade, eu não fiz nada. Então, para mim, esse é o maior projeto que a gente tem. Quando a gente passa da esfera do projeto família e a gente começa a desaguar no projeto sociedade, a nossa responsabilidade também ela é muito grande. Por quê? Porque a minha filha, ela me vê, muitas vezes, por exemplo. Não é o que eu falo. A gente tem uma... Uma vez a minha filha me pegou, cara, sem o cinto no carro, ela comeu meu fígado, velho. Ela me esculhambou dentro do carro. E ela falou... E aí eu fui ser autoritário. Não, Ó, cala sua boca, eu sou seu pai. Você cala a boca. Ela falou assim, que belo exemplo, hein, pai? E aí eu te falo uma coisa pra você, o quanto a gente aprende. Então, assim, primeiro projeto nosso é os filhos, mas eles veem o exemplo. Segundo projeto nosso é sociedade. Sociedade no todo. Quando a gente olha a sociedade no todo, o que a gente tem que levar pra sociedade? Cara, como você ser bom. Entre o mal e o bem, você escolheu bem. Entre o ruim e o bom, você escolheu bom. É isso. E aí, só que quem tá na sociedade não tá te enxergando o seu exemplo do dia a dia. Enxerga o que você quer mostrar para a sociedade. Então, quando você mostra para a sociedade, você tem que ter muito cuidado com o que você mostra para a sociedade. Eu vejo muito educador financeiro hoje falando para a pessoa, você tem que guardar 30% do que você ganha. Cara, desculpa. Se a pessoa guardar 30%, ela não consegue pagar as contas. Não é isso. Então, muitas vezes, você coloca lá a sua Lamborghini ou a sua Porsche, que nada contra. Eu também gosto de carro pra caramba. Eu tenho carro, eu gosto de carro também. Mas é você colocando aquilo de uma forma que você está usando aquilo para que a pessoa se sinta insegura ou que ela se sinta rebaixada por não ter, para que você possa colocar a mão na carteira dela de alguma forma. Então, o exemplo que você passa para a sociedade, ele é extremamente importante. O que você está querendo formar? Quando a gente olha a sociedade para trás, olhando o governo, olhando tudo que a gente vê para trás, a gente olha e fala assim, tá, isso aqui foi o que aconteceu até aqui, daqui para frente é comigo. Cabe a mim poder mostrar um pouco diferente. Cara, se o governo não tá fazendo, puta, como eu posso fazer isso aqui? Como que eu posso juntar 3 amigos, que nem vocês estão aqui, para levar um conteúdo educacional que a escola não tá levando para esse cara? É verdade. Você entendeu? Então eu acho que eu sinto isso e também tem esse peso da responsabilidade de você ser correto. Cara, ser correto, vou te falar uma coisa pra vocês, assim, cara, pra quem tá acompanhando a gente. Ser correto é muito bom. Ao contrário que muita gente fala, não, mas, pô, você ser honesto e correto é difícil, é nada, cara. É fácil. Só de você saber que ninguém vai bater na sua porta, você não tem encheção de saco. Você pode botar a cabeça no travesseiro de boa. Dormir tranquilo. Dormir tranquilo. E saber que você tá dando o maior exemplo da sua vida pra sua família, que é ser honesto, cara. É verdade. Isso não tem preço. É um caminho também que não tem atalhos, né? Porque eu acho que tem muita gente que busca atalho para burlar o sistema ou o processo. E vai se fuder. Vai, claro que vai, tem vida curta. Assim, eu queria que você falasse do... Eu tô sabendo que tem uma história com o Du aí, eu queria saber que você... A gente tá quase no tempo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como você conheceu o Du. É verdade. O Du... Cara, o Du é um chorão. Mano, de categoria... Cara, e o Du, ele é tão chorão... Ó, e ele é chorão profissional, que ele tem um comparsa dele, que é o primo dele. Cara, seguinte, eu conheci o Du, foi o seguinte... Eu tava construindo uma casa... Eu tava com problema numa outra casa que eu morava, e tava construindo, aliás, eu tava construindo 2 casas. Era uma casa pra mim e uma casa pra minha mãe. Uma das coisas que eu mais me orgulho como empreendedor, cara, foi poder ter dado uma casa pra minha mãe e uma pro meu pai. Porque como eles são separados, aí eu me fudi, que tem que dar uma pacada, né, mano? Mó B.O. E tem que ser parecida, que se uma for um pouquinho melhor, lascou. Sai briga. Tá ligado? Aí, eu tava com isso, tinha ali, eu acho que tava... Cara, não sei se... Foi 2000 e... Não tinha iniciado pandemia ainda, né, Du? Não, Um pouquinho antes, né? Foi um ano antes da...
Não, acho que foi alguns meses. Meses antes da pandemia. Pouquinho coisa antes da Isso pandemia. mesmo. E eu fazendo obra. E, cara, e aí as coisas acontecendo. E eu tinha feito essa compra na China. Eu não tinha te contado na época. Eu tinha feito essa compra. Eu tava meio que descapitalizado, porque eu tinha fazendo obra, tinha empresa e tal. Eu falei assim, cara, aí eu tinha 2 carros. Na época, 2 carros importados. Um era uma BMW. Eu falei assim, cara, vou botar os 2 carros pra vender. Que vender primeiro. Sim. Legal, cara. O carro não tinha nada. O carro tinha nem 50 mil quilômetros rodados. Carro zero, cheirava novo. Aí, beleza, né? Aí vai o Edu querer comprar. Vendendo e tal, a galera ali negociando e tal. Aí chega esse cara, mano. Não, eu quero comprar à vista o carro e tal. Falei, Grandão, nossa, chegou grandão. top, né, mano? Agora que eu vendi. É a hora. Falei, vamos aí e tal. Aí vamos marcar pra ver. Vamos. Aí eu falei pra ele marcar no Senão. Não queria, não. Marcar em qualquer lugar, não. Não, tem que ser lugar público fechado. Eu falei, cara, mas aí quando você quer, mano? Aí marcamos no... Sabe por que ele falou isso? Só para um parênteses. É porque isso aqui cai direto naquele golpe do Tinder. Ah, então Aí, Foi ele que falou. aí, História de feliz, marcamos, né? A gente marcou no Shopping Morumbi, estacionamento do Shopping Morumbi. É verdade. Aí me chega Eduardo e o primo. Com a bolsa de dinheiro. Irmão, o primo advogado. Já desceu falando de lei. Falei, mano, o que é isso, mano? Tô preso. O cara já desceu falando no celular. Falei, ó, mó caô, mano, esse cara. E tal, aí olharam o carro, né? Ah, ele Tipo, disse, o cara tava inspecionando. Parecia a vistoria. O carro não tinha nada. Dá um lado depois. Pneu novo. Eu falei, mas tem até um pneu na minha casa e tal. Mais um, olhou. Não, mas isso aqui tem que trocar. Ué, mas tem que trocar o quê? Tem que trocar nada. O carro tá bom. No final das contas, me engrupi 15 mil. Uns 15 conto, mano. Puta que... Mano, que raiva eu fiquei. Mas foi legal. Mas eu vou te falar um negócio pra você. Eu também já tinha comprado esse carro num preço super bom na época. E assim, no final, os 15 mil valeu a amizade. Exatamente. E aí deu um problema depois, não foi, Edu? Foi, cara. Eu, na verdade, teve a chuva de 2000 e... Enchente, né? Cara, Quanto tempo você tinha comprado o carro? um mês e meio. Tinha comprado o carro, tá vendo? Um mês e meio, cara. E aí foi bem na época que eu tava indo, acho que pra São Francisco. Eu doido pra vender outro. O outro que eu tinha. Quando ele falou, eu falei, deixa passar o luto. Eu vou botar esse aqui, mano. Pra ele comprar. Vou recuperar os 15 que eu dei de Agora ele vai desconto, ver. tá tudo certo, né? Mas assim, foi assim que eu conheci foi assim que eu conheci o Du. E aí depois disso, a gente... Aí fez amizade, começou a se seguir ali no Instagram. Teve um dia que eu fui lá conhecer o escritório, a imobiliária. Verdade. E aí a gente foi fazendo amizade, foi trocando ideia. Eu achava muito legal, porque o Du, na época, ele tava viajando muito pra fora. Eu achava muito legal. Eu falava, caralho, os rolês da hora que o negão faz, velho. Porra, eu fazia esses rolês também. E eu achava legal. E quando ele me contou que ele tinha vindo da Coab, contou toda a história, falei, cara, que legal. Por quê? Porque hoje eu tenho uma métrica que eu vejo, que a galera fala muito, que é assim, você é a média das 10 pessoas que você tá junto. Eu acredito que, cara, no papo reto você não é média de ninguém. Eu acho que você é você. E assim, as pessoas que estão ao seu redor, elas servem como um GPS, como se fosse o Waze. Se a pessoa já chegou onde você quer chegar, e você coloca ali e fala, cara, eu quero chegar assim, essa pessoa ela pode te mostrar o caminho. Sim. Só que quem vai escolher se vai para a direita ou para a esquerda é você sempre. Não é aquela pessoa. Então, assim, tem aquele papo que as pessoas falam que, cara, entre 10 pessoas que tá na mesa, você tem que ser o mais burro. Cara, se você for o mais burro em toda a mesa que você sentar, pelo amor de Deus, irmão, Você tá ferrado. sai fora. Você é um sanguessuga, você é um bosta. Então você tem que ter conteúdo. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco também de querer só sugar e começar a transbordar o que a gente sabe. Não é toda a mesa que eu tenho que ser o que sei menos. Pode ser que eu sente numa mesa que eu sei menos eu vá adquirir conhecimento, mas eu tenho alguma coisa também para transbordar. Pode ser que eu sente em mesas que eu sou o cara que tem um conhecimento mais elevado naquele determinado assunto e eu posso ajudar as pessoas de alguma coisa. Ali é uma troca. E aí quando eu conheci o Du, eu falei assim, cara, esse cara além de ter uma história muito boa, ele tem resultados e ele é um cara gente boa. Então assim, é um cara que vale a pena estar perto, vale a pena ter amizade,
Por quê? Porque é uma pessoa que fez, pô, na vida, assim. Ninguém fez por ele. E aquilo ali é muito. E depois. E aí, eu lembro que aconteceu uma coisa muito. Eu nunca te contei isso, mas aconteceu uma coisa que foi assim: quando teve a. Quando teve a enchente, que ele perdeu o carro. Minha esposa é muito gente boa, cara. E a minha esposa falou assim, Alex, vamos... E a gente, na verdade, tinha 3 carros. Um foi o que eu vendi pra ele, eu fiquei com o outro, e a gente tinha um outro carro, que era um carro popular. Aí minha mulher falou assim, por que a gente não liga pra ele e vê se ele não quer ficar com o carro, pra ele ficar andando, porque às vezes ele vai ficar sem carro. Então você falou que que o menino é gente boa pra caramba. E aí eu liguei, não foi, Du? O cara me ofereceu o carro. Eu falei pra ele, você não quer pegar outro carro aqui e tal? Você fica usando aí até você... Não foi? Foi exatamente Por isso. quê? Porque, cara, não é network. Não é network. É genuíno, mano. É genuíno, irmão. É isso. E aí isso vai trazendo outras coisas. Quantas coisas a gente tem a oportunidade de construir junto. Se o Eduardo precisar de mim pra alguma coisa, eu não vou cobrar. Não é uma mão lava a outra. E junto a gente vai construindo uma coisa bacana. É verdade. Acho que Que louco. não pode ser sempre uma troca, só uma troca material, tá ligado? Às vezes você planta um conhecimento, planta um favor. Você é gentil, gentileza gera gentileza. Essas coisas. Porque, não faz sentido, né? Até pra nossa alma mesmo, você fazer esperando algo de alguém. Eu acho que... Então, mas é que tá. Eu acho que vem o universo, Deus, ou qualquer um que segue. Pô, você plantou algo bom, você vai colher o bem. Não é possível que não seja diferente, entendeu? Então tem muita gente que vende coisas que jamais poderão ser. Vende ilusão. Pô, cara, o cara tá vendendo ilusão sabendo que jamais vai acontecer isso na vida daquela pessoa. Cara, não é um problema de quem tá adquirindo, é um problema desse cara que tá vendendo, entendeu? Porque em algum momento ele vai colher a ilusão que ele tá vendendo pro outro, entendeu? A conta chega. Mas, qualquer um. E mesmo que não chegar, eu acho que o mais importante é o seguinte, cara, é um dia você poder olhar para trás, contar a sua história, e ter orgulho do que Sem você fez, nenhuma mácula, né? Exatamente. E ali ficar o legado através da sua família, das pessoas que você impactou. Eu acho que hoje a sua família, na minha opinião, é muito maior do que a minha filha, pra você ter ideia, a Ana Luísa, de 9 anos, ela montou uma empresa agora de vender bala. Vender doce. E aí, cara, é bem legal que ela posta no Instagram e tal. Esse final de semana, ela faturou R$410 vendendo. Ela foi em 2 quermesses. E aí ela leva, cara, é bem bonitinho. A bandejinha. Tal, Pix, tudo legal. E aí, teve um amigo meu que me ligou. Falou, Alex, como que tá as coisas na sua casa, cara? Tipo, eu vi que a Luísa tá vendendo bala e tal, não sei o que lá. Vai tá sensacional, as coisas aqui tá tudo bem. Cara, mas, cara, eu queria te dar um conselho. Falei, pode falar. Assim, não é amigo, ele é um colega. Próximo. Um conselho e tal, porque às vezes, né, pega mal, né, cara? Tipo, as outras crianças vê e tal, não sei o que lá, isso, aquilo. Sabe, aquela conversa, eu falei, cara, não sei lá, se pega mal aí pra sua família, tudo bem. Pra mim é super de boa. Assim, a minha filha, ela tá... E aí, o que começou a acontecer? A minha filha começou a entender o valor, não preço. Ela começou a entender o valor das coisas. Por exemplo, o que a gente combinou com ela? Luísa, tudo que a gente sempre deu pra você, a gente nunca vai deixar de dar. Lógico. Tá? Não é sua escola, roupa, alimentação, passeio. Se você quiser um presente e merecer, tudo bem. O a mais é com o seu dinheiro. Você não tá fazendo dinheiro? Então a mais é com o seu dinheiro. Aí esse dia ela falou assim, pai, eu queria comprar um lanche do Fofo. Que é um lanche de uma casa de espeto que tem, e aí eles têm um hambúrguer muito gostoso na churrasqueira. Falei, Lu, pede lá, né? Só que você vai pagar com o seu dinheiro. Aí ela olhou o cardápio pra entender o preço. Ela não pediu o lanche que ela costuma pedir. Olha que louco. Ela pediu outro. Ela foi no shopping esse dia com a mãe, foi comprar uma roupa lá, minha mulher comprou. Depois ela queria comprar mais uma outra roupa, minha mulher falou, não, então pega o dinheiro do
do seu cofre e compra. Ela não comprou. Não comprou. Ela não comprou, ela falou, nossa, mas é cara essa calça. Né? Aí, Que legal. você ensinar valor. Cara, eu tenho um conceito comigo que é o seguinte, é assim, o trabalho ele dignifica o homem. Se você não é digno de trabalhar, você não é digno de nada. De nada. Se Jesus, que passou aqui, que era o cara mais perfeito, em corpo, alma e espírito, trabalhou, quem sou eu para não trabalhar? Quem sou eu para querer ganhar dinheiro às custas da ingenuidade de alguém, da falta de experiência de alguém ou da falta de cultura de alguma pessoa? Então a gente tem que trabalhar. Quando eu trabalho, eu sou digno. E se eu sou digno, eu posso pedir. Se eu tenho Deus lá no céu, que é uma coisa que eu penso muito, que eu sempre falo para amigos meus que não têm filhos, falo assim, quando você tiver filho, você entende melhor Deus. Por quê? Porque quando você não tem filho, você é filho. Você está no papel de filho. Quando você tem filho, você se coloca no papel de pai. E você começa a entender que não é tudo que se pede que se pode dar. Ou não naquele momento. Por exemplo, quando a minha filha me pede uma coisa, um tempo atrás ela me pediu um PlayStation 5. Eu posso dar? Posso. Pô, eu tenho dinheiro para dar o presente que ela quer. A diferença é o momento de dar ou não esse presente. Não é nem questão de merecer só. É o momento ou não. E aí, quando eu falei para um amigo meu, eu falei assim, cara, eu acho que não é o momento de dar o videogame pra Luísa. Pô, mas para de ser mão de vaca. Você é mão de vaca pra caramba e tal. Não sei o que. Eu falei, não é isso. A questão não é essa. Não é essa. Você quer ver? Algum de vocês é pai? Quantos anos tem seu filho? Um tem 29 e o outro tem 3. Tem 3. Então você tem uma baita diferença de idade, de experiência pra você entender. Imagina que você tem uma conta que você guardou pro seu filho de 3 e dentro dessa conta ali tem 10 milhões de reais pro seu filho. Você vai dar pra ele quando ele tiver 15 anos? Não. Você vai dar pra ele quando ele tiver 18? Talvez não também. Talvez não. Quando você vai dar? Quando ele tiver maturidade para receber e não acabar com a vida dele. Ao contrário, é que aquilo ajude. Isso é uma experiência de pai. E quando eu olho para essa experiência de pai, eu vejo que é uma experiência muito parecida com o que Deus tem com a gente. Eu posso pedir pelo que eu quiser, Du. O que eu quiser. Não tem nada que ele não possa me dar. A diferença em eu receber ou não é o momento que eu tô preparado. Então, cara, você pode querer comprar o atalho, você pode querer comprar o curso que vai te deixar milionário em 6 meses. Você pode querer pensar na próxima cripto que vai explodir em 3 meses. Você pode, cara, jogar o joguinho que for. Você pode pensar o que for. O que for. Só que enquanto você não merecer, não vai chegar. E se chegar, você vai perder. Ponto. Mano, assim, cara, o que você faz tem muita sinergia com o propósito do nosso podcast, assim, Alex. Mano, a gente estourou o tempo aqui, mas a gente queria fazer um convite pra você voltar, falar mais da Push também. Falei muito, né, mano? Não, mano, essas histórias. Eu acho muito da hora. E assim, eu imagino que pra quem vai estar recebendo essa mensagem, assim como a gente recebeu aqui agora, nossa audiência também, o impacto disso, né? Porque, assim, é o que você falou antes, assim, o impacto é muito maior porque você está contando uma história que você não leu num livro, não viu num filme, é a sua história. Vivência, e a sua história de vida é uma história de vida que tem que ser admirada, porque, assim, tudo que você passa, assim, tem um lado que define também o seu caráter, de como você transmite isso. E é uma coisa muito bonita de se ver também, né? Então a gente queria, antes de finalizar aqui, deixar o convite para você voltar, agradecer mais uma vez você pela participação no nosso podcast aqui. Fabinho, eu vou dar a palavra para você para terminar, mas eu queria só agradecer rapidamente aqui ao Sono, a galera do Mindhunters.prod, por ceder o espaço aqui. Fabinho, quem quiser acompanhar nosso trabalho, onde vai? Galera, sigam a gente lá no Instagram, @coab.usa. No YouTube, @coabusa, sigam a gente, fortaleçam, tem conteúdos maravilhosos, coisas bem relevantes para o seu dia a dia. Quem quiser patrocinar o podcast vai ter que falar com o homem aqui, vocês já viram que o homem não é fácil não, tá ligado? Vai custar. Comigo aqui, Alex, obrigado, cara. Obrigado pela presença, pela amizade aí que a gente acabou construindo nesse período. E é onde o pessoal pode te encontrar. Mensagem final aí, por favor. Agora é com Galera, quem quiser me achar,
No Instagram é @AlexVilelaOficial ou @Empreendedor Periférico. Legal. Tá? Meu perfil pessoal e o perfil profissional. Nos dois tem conteúdo para empreendedorismo. Legal. Tá sendo muito bacana. Então, cara, agradeço demais o espaço, tá? De que vocês Portas me, abertas vocês me sempre. deram. Cara, eu vou até aproveitar aqui, Pô. como se falou de patrocínio, fazer um convite, galera. Muitas vezes eu vejo empresas colocando dinheiro em lugares que não vai para lugar nenhum, cara. Olha o conteúdo de valor que vocês estão levando para quem tá na ponta, pro cara que precisa realmente receber isso aqui. Então, sei que tem uma empresa, cara, que quer apoiar um projeto fora da curva, esse aqui é o lugar, cara. E eu espero poder conectar com vocês, com grandes amigos, grandes empresários também. Legal. E obrigado. E assim, volta, né, mano? Volta Volta. aqui, meu irmão. Você vai A voltar, gente que viu? agradece, viu? Ó, e o cara é do jiu-jitsu, qualquer dia a gente vai fazer um Ai, ai, já quer fazer uma lutinha aí, velho. gol. Obrigado, viu, cara? Parabéns. Viu? Família, obrigado pelo carinho, por acompanhar nosso trabalho. Até a próxima. É isso.